Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lilian Carvalho e eu sou professora do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Arcos. Hoje teremos uma aula sobre matéria e suas propriedades. Espero que vocês gostem. Então vamos começar nossa aula sobre matéria e suas propriedades. Temos como objetivos desta aula que vocês sejam capazes de identificar os conhecimentos químicos presentes em atividades do dia a dia, diferenciar as propriedades químicas e físicas dos materiais, bem como as propriedades físicas gerais e específicas, e relacionar os estados físicos da matéria ao modelo cinético molecular, em relação ao movimento, à distância e à organização das partículas. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, é tudo que existe nos estados sólidos, líquidos ou gasosos. Por quê? Porque se a matéria, se aquela substância está presente nesses estados, é que ela tem massa e ocupa um certo volume, um certo lugar no espaço. E o que é a química, gente? A química vai ser a ciência que vai estudar a matéria e suas transformações. Então, a química está presente no ar, nas comidas, nos móveis, nas plantas, nos animais e em nós. Qual que é a relação, então, entre química e matéria? A química, né, como vimos, vai ser a ciência que estuda a matéria. E como que ela vai estudar essa matéria? Pela análise das substâncias e das propriedades da matéria. Lembrando que as substâncias, elas vão ser formadas por átomos e íons. Os estados físicos comuns são estado sólido, onde nós temos um agregado de partículas interagindo fortemente umas com as outras. Aqui, as substâncias, né, esses átomos ou moléculas, eles vão sofrer apenas pequenas vibrações em torno de uma posição fixa. Eles não vão se movimentar, deslizar uns sobre os outros, apenas pequenas vibrações, pequenas oscilações. Após, a gente tem o estado líquido, né? Nesse estado líquido, as espécies, né, que constituem essa substância, elas conseguem deslizar umas sobre as outras, então a movimentação é maior, as espécies estão um pouco mais livres, elas também interagem fortemente umas com as outras, mas não tão fortemente quanto no estado sólido. E por último, a gente tem aqui o estado gasoso, onde as partículas elas vão estar muito distantes umas das outras, então uma distância muito grande, tão grande que a gente pode considerar, assim, né, pensando em termos de ensino médio, Enem, a gente pode considerar que essa interação que existe entre essas partículas é uma interação mínima, tá bom? Então, é uma distância muito grande e pouca interação. Os únicos momentos que a gente tem uma interação maior entre as partículas vai ser quando elas, porventura, se chocam. Então, pode ser que tenha um choque aí nesse recipiente, né? Enfim, dessas espécies no estado gasoso, e a gente pode considerar que este vai ser o único momento que a gente tem uma interação maior entre as partículas. Aqui a gente tem os nomes, né, das mudanças de estado físico. Então, fusão, quando é do sólido para o líquido, do líquido para o sólido a gente chama de solidificação, do líquido para o estado gasoso a gente tem a vaporização, já do estado gasoso para o estado líquido, condensação. Do estado sólido para o estado gasoso, a gente tem costume chamar de sublimação, e quando é a mudança inversa, a gente pode chamar de ressublimação. Aqui a gente tem, né, uma análise muito importante, que essas mudanças de estados físicos, elas ocorrem, né, se a gente considerar que a pressão continua a mesma, através de uma mudança na temperatura. Então, do estado sólido para o estado líquido, nessa mudança de estado físico, a gente chama essa temperatura na qual essa mudança ocorre de temperatura de fusão. Já quando a gente tem a mudança do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem a temperatura de ebulição, que é a temperatura na qual essa mudança ela começa a ocorrer, né? E ela
ocorre, né, de forma geral. E cada substância, ela vai ter um conjunto, né, de temperaturas de fusão e ebulição. Esse conjunto vai ser próprio, vai ser específico daquela substância, vai ser único para cada substância. Isso daí, inclusive, né, sabendo aí essas temperaturas de fusão e ebulição, a gente pode, inclusive, identificar aquela substância através desse conjunto, porque realmente é único para cada substância. A matéria pode passar por transformações físicas e químicas. Nas transformações físicas, não temos nenhuma mudança nas substâncias e nas espécies que formam a matéria, apenas na organização das moléculas que constituem essas substâncias. Por exemplo, no derretimento, né, na fusão do gelo, a gente vai ter uma nova organização das moléculas de água. Elas vão mudar do estado sólido para o estado líquido. Então, vai ter apenas uma reorganização dessas moléculas. O mesmo ocorre na evaporação da água, onde a gente tem o rompimento daquelas interações entre as moléculas, né, que prendiam umas moléculas às outras, né, que uniam essas moléculas, e elas fazem a passagem para o estado gasoso. O mesmo ocorre na solubilização do açúcar. Então, se a gente pega o açúcar puro no estado sólido, a gente vai ter, né, cada moléculazinha de açúcar sendo rodeada por outras moléculas de açúcar. Já quando a gente faz essa solubilização, a gente vai ter o rompimento dessas interações entre essas moléculas de açúcar e elas passam quando a gente tem ela já solubilizada na água, elas vão passar a ficar rodeadas por moléculas de água e não por moléculas de açúcar. Mas a estrutura dessas moléculas continua a mesma. A gente não tem a mudança na estrutura da substância que compõe o açúcar. Continua sendo açúcar com as mesmas, né? Se a gente pega esse açúcar, faz a evaporação da água e tem a nova formação do açúcar puro no estado sólido, a gente vai manter as mesmas características, as mesmas propriedades do açúcar. E uma dica, né, para a gente garantir que é uma transformação física, que é que ela pode voltar a ser o que era antes por outra transformação física. Então, por exemplo, no derretimento do gelo, se eu pego aquela água líquida que foi formada e resfrio, ela vai voltar a ser gelo novamente, vai voltar para o estado sólido novamente. No caso do açúcar, como eu disse, se eu pego aquela solução de água e açúcar e evaporo a água numa temperatura baixa para manter, né, a estrutura do açúcar, aquele sólido final formado, né, ele permanece sendo açúcar. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado especial aí com o açúcar, né? Porque se a gente faz essa evaporação, né? Se a gente aquece ele acima de certa temperatura, ele pode decompor e formar aquele caramelo que a gente utiliza muito em doces. Aí, se tem essa decomposição, a gente tem uma mudança na estrutura e a gente passa a ter, então, uma transformação química e não uma transformação física. E o que é essa transformação química? É como eu disse lá no caso do açúcar que virou caramelo. A gente tem uma alteração na estrutura da substância que compõe aquela matéria. Os átomos, eles vão ser reorganizados, as ligações, a gente vai ter rompimento de ligação e formação de novas ligações. Então, as substâncias químicas formadas serão diferentes. E com isso, a gente tem propriedades também diferentes. A estrutura vai ser diferente, a fórmula vai ser diferente, a temperatura de fusão e ebulição, como eu disse, né? Elas serão únicas para aquela substância. Então, se formou uma nova substância, a gente também vai ter alteração na temperatura de fusão e ebulição. Então, todas as propriedades daquela substância, elas serão alteradas após essa transformação química. Então, exemplos, né? Se a gente queima o papel, se a gente tem um apodrecimento de alimentos, a oxidação do prego e também de bijuterias. Então, durante esses processos, a gente tem alteração das estruturas químicas dessas substâncias. E a gente não consegue voltar à substância anterior por transformações físicas,
Para a gente voltar para a substância que era antes, a gente tem que fazer outras transformações químicas e não transformações físicas. Aí eu até coloquei um exemplo aqui. Se a gente pega aqueles gases, né, que foram formados pela queima do papel e resfria aquele gás, né, faz uma transformação física, um resfriamento, a gente não vai obter papel novamente. A gente vai ter aqueles gases lá ficando lá, aquela mistura de gases, mas a gente não vai obter o papel novamente. A matéria, ela tem as suas propriedades, que podem ser químicas, quando envolve a capacidade daquele material, daquela substância, de se transformar em outros materiais. Como exemplo, a gente tem a combustão, a gente tem a oxidação, e a gente tem, por exemplo, uma reação química específica. Então, são mudanças, né? São propriedades que envolvem uma mudança na constituição daquela substância. Então, quando uma substância sofre combustão, ela vai ter uma alteração na conectividade entre os átomos. A gente vai ter uma alteração na substância que compõe aquele material após essa combustão. Da mesma forma para a oxidação aqui do prego, né, que tem aqui na ilustração. Então, antes, a gente tinha lá no prego um ferro metálico, enfim, vamos deixar o ferro assim para facilitar a nossa análise. Após essa oxidação, a gente já tem a formação, essa substância alaranjada aqui, né, essa ferrugem, já vai ser um óxido ou um hidróxido de ferro que vai estar lá presente. Então, a gente teve aqui alteração na composição daquele material. Então, sempre que a gente estiver falando de propriedade química, a gente vai estar falando de alguma mudança química, de alguma alteração na substância. Já quando a gente fala de uma propriedade física, aí ela pode ser observada sem que ocorra nenhuma mudança naquela substância, sem que ocorra nenhuma reação química. Então, como exemplo, a cor da substância, a gente analisa a substância lá, a cor desde que a substância se mantenha a mesma, ela vai se manter na mesma cor. A dureza, o estado físico, que ela está numa certa temperatura. Então, são propriedades físicas. E as propriedades físicas, elas podem ser gerais, né? Por exemplo, a massa, o volume, toda substância, né? Toda matéria tem massa, toda matéria tem volume, independente da substância que está lá. Então, é uma propriedade geral. E por ser geral, por ser uma coisa comum a todos os materiais, a todas as substâncias, elas não irão permitir uma diferenciação dos materiais pela análise de uma propriedade geral. Já quando a gente fala de propriedade específica, ela vai variar de acordo com o material, varia de uma substância para outra. E elas, né, o conjunto de certas propriedades físicas específicas, esse conjunto ele pode nos auxiliar a identificar o material. Como eu disse aí em alguns slides atrás, é o caso das temperaturas de fusão e ebulição. A gente tendo esses dois valores, a gente consegue caracterizar o material. E aí as substâncias, né, pessoal? A gente pode ter uma substância, né, simples, que é quando ela vai ser formada apenas por um tipo de elemento químico. Então, a gente tem aqui o O2, o gás oxigênio, o ferro, o gás nitrogênio e o enxofre. E aí a gente fala, né, que é apenas um elemento químico, mas pode ter mais de um átomo daquele elemento químico. Por exemplo, no gás oxigênio, no O2, a gente tem 2 átomos de oxigênio por molécula. No caso do N2 também, a gente tem 2. No caso do enxofre, a gente vai ter 8 átomos de enxofre para cada uma. Já as substâncias compostas, elas vão ser formadas por mais de um elemento químico. Então, o caso do NaCl, que é o sal de cozinha, monóxido de carbono, então a gente sempre vai ter, numa substância composta, mais de um elemento químico. E, por fim, a gente tem as misturas, né, que vão ser aquele material que vai ser formado por mais de um tipo de substância. Então, eu posso ter uma mistura de substâncias simples, eu posso ter uma mistura de substâncias compostas, ou eu posso ter uma mistura de uma substância simples com uma substância composta, por exemplo. Não importa, para ser uma mistura, basta a gente ter ali mais de uma substância.
Um exemplo aqui é o soro fisiológico, né? Que ele é composto de água e sal, de duas substâncias compostas. Falando sobre misturas, é importante a gente saber a definição de fase. A fase ela vai apresentar as mesmas características em todos os seus pontos, ela sendo uniforme, totalmente uniforme quando observada ao microscópio. Então, se a gente pega uma mistura, por exemplo, de uma única fase e faz a observação daquela substância no microscópio, a gente vai ver algo totalmente homogêneo do início ao fim. Quando a gente, né, tem uma mistura heterogênea, a gente vai ter mais de uma fase no material. Muitas vezes a gente consegue diferenciar essas fases ao olho nu. Aqui a gente tem um exemplo da água e óleo. Então, quando a gente põe o óleo lá e faz essa mistura água e óleo, a gente consegue ver bonitinha a separação das fases, estando o óleo aqui nessa fase superior e a água na fase inferior. Então, a gente consegue, né, a olho nu, detectar que existe mais de uma fase naquele material. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, né, como foi dito lá na apostila, que nem sempre a gente consegue fazer essa diferenciação a olho nu. Então, por definição, a gente tem que fazer observação ao microscópio. Um exemplo disso, né, de uma mistura que nos engana é o leite. Quando a gente pega um copo de leite e dá uma olhadinha, a gente observa aquele líquido branco aparentemente homogêneo. Mas quando a gente faz a análise ao microscópio, a gente vê que, na verdade, a gente tem uma suspensão de gotículas muito pequenas de gordura na fase aquosa. Então, na verdade, é uma mistura heterogênea e não uma mistura homogênea. Então, a gente tem que tomar cuidado porque o nosso olho pode nos enganar nesse sentido. E as misturas homogêneas, né, elas vão ser formadas por apenas uma fase. Ela vai ter, vai ser uma fase única em todo o material. Então, agora a gente tem aqui um resumo da nossa aula. A gente iniciou a aula falando da matéria, que vai ser qualquer coisa que ocupe espaço e possui massa. Essa matéria, né, ela vai estar normalmente presente em um desses três estados, o estado sólido, líquido ou gasoso. Essa matéria, ela pode ser formada, né, de misturas, pode ser uma mistura homogênea, que tem aquela composição uniforme, ou uma mistura heterogênea, que vai ter uma composição não uniforme. Vimos também, né, que as misturas heterogêneas, elas podem ser separadas em misturas homogêneas, e as misturas homogêneas, elas podem ser também separadas em substâncias puras, né? A gente consegue fazer a separação dos materiais. E a substância pura, ela vai ter uma composição fixa, né? Ela não pode mais ser purificada por operações físicas. E essa substância pura, ela pode ser composta por substâncias simples, que vão ser formadas por apenas um elemento químico, ou substâncias compostas, que vão ser formadas por mais de um elemento químico. Essas substâncias compostas, elas podem ser quimicamente separáveis, né? Elas podem ser decompostas em substâncias simples. E tanto as substâncias simples quanto as substâncias compostas, elas são formadas por elementos químicos. E para terminar, nós temos aqui as referências bibliográficas utilizadas para o preparo desta aula. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado.